Eu imagino que você precisa transmitir o aplicativo, professora, ao invés da sua área de trabalho. Deixa eu... Pessoal, então... Inicia uma nova transmissão. Vou dar sequência ao seminário com a apresentação dos grupos sobre o papel do jovem na política brasileira e o tema do ridículo político. Pedro, como é mesmo? Aqui, ó, eu estou colocando aqui, né? Agora, para eu colocar a tela inteira, como é que eu faço mesmo? Eu imagino que você precisa ir lá no navegador. Ali onde tem uma janelinha com um X do lado do seu microfone. Ah, sei. Isso. Você precisa compartilhar especificamente o aplicativo. Como compartilhar o aplicativo? Aqui, ó, foi o que eu tinha feito aqui, ó. Agora eu ali, quando você clica ali em área de trabalho / janela, tem uma opção em que você pode compartilhar apenas a janela de um aplicativo, ao invés de a tela inteira. Melhorou aí? Ou não? Márcia, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Sabe aquele volume lá embaixo, do canto direito, onde você estava antes na apresentação do slide? Volta lá para a gente dar uma olhada. Ah, tá. Aqui, né? Ó. Tá. Aqui, né? Isso. Aí, sabe esse mais? Eu creio que se apertar aí, começa a apresentação. Pois é, foi isso que eu fiz aqui. Deu certo, não? Deu, não. E sabe a Luísa compartilha? Porque aqui... Eu acredito que é em apresentação de slides. Nessa janela que você está mesmo no menu aí. Ó. Lá no menu, lá em cima, tem arquivo, editar, exibir. Não, na janela que você estava. Lá onde a senhora estava mesmo. Aqui no... No slide. Ah, no slide. É, lá no slide mesmo. Em qual que eu vou aqui? Isso, agora lá em cima, no canto superior esquerdo, tem arquivo. Aí vem editar, exibir, inserir. Aí vai em apresentação de slides. Ah, tá. Que é a apresentação de slides. Isso. Aí a senhora clica e vê as opções. Aqui é a apresentação de slide? Isso, iniciar no primeiro. Iniciar no primeiro. É. Ó, eu não estou usando o aplicativo para... o aplicativo do Teams, sabe? Eu entro no Teams pelo navegador. Isso eu sei que me gera algumas restrições, entendeu? Mas eu acho que não tem nada a ver, não, né? Eu costumo apresentar dessa forma também, só que parece que o da senhora congelou a imagem aí. Não deu certo, não. Ô, Luísa, você tem o material das meninas? Uai, o que é isso? Tem. Parece que... Deu, ó. Tá aparecendo para vocês? Deu. Para mim, tá. Ah, ótimo. Não, então tá ótimo. Deu certo, então, né? Sim. Pois é, então, vocês vão me dando as coordenadas para eu ir passando. Ok, Márcia. Sim. Pode iniciar? Claro. Boa noite, gente. Meu nome é Scarlett. O nosso trabalho é sobre o papel do jovem na política, né? O nosso tema. Eu vou estar iniciando o trabalho, Márcia, se você quiser, pode estar passando o slide, tá? O primeiro. Isso. Eu vou estar fazendo a parte inicial da Aline, né? Como a Márcia já falou, ela não pode estar participando com a gente hoje. E aí, ô Márcia, como eu não foquei, não estudei a parte dela, eu vou estar lendo, tá? Caso você não entenda alguma coisa, você pode estar me interrompendo e me perguntando. Tudo bem. E outra coisa também, a gente não focou em um artigo só, tá?
teve vários artigos, então a cada apresentação a gente vai estar falando qual artigo a gente se baseou. Ótimo. A Aline se baseou no artigo de Política Nacional e Juventude, Trajetória e Desafios. Vou estar iniciando agora. No século XXI, tem apresentado a importância da participação do jovem nas relações de políticas públicas, o que o torna como sujeito de ação e desenvolvimento nos projetos e programas de autonomia política. No dia 12 de agosto de 2010, a Organização das Nações Unidas, a ONU, celebrou mais um Ano Internacional da Juventude. A ONU evidencia a importância do diálogo mútuo com pessoas de várias idades, com o intuito de promover os ideais de paz, respeito pelos direitos humanos, liberdade e solidariedade, almejando uma nova ordem mundial que tenha o jovem como colaborador em relações dos estados e sociedade. O primeiro debate, que está escrito aí no slide, surgiu pela ONU também, em 1965, na Declaração sobre a Promoção entre a Juventude e dos Ideais da Paz, Respeito Mútuo e Compreensão entre os Povos. Aí está falando também da parte das implementações de políticas públicas, né, destinadas aos jovens, e aí cita que a juventude brasileira necessita de um investimento econômico, né, maior, direcionado na educação, na cultura social, e que pondere a realidade dos jovens, né, em diferentes classes sociais, em diferentes diversidades sociais, e que seja capaz de firmar uma política nacional de juventude. A transição do jovem da fase da adolescência para a passagem da vida adulta é um instrumento crucial, né? Porque além do jovem estar aí entrando no mercado de trabalho, ele já está em idade, né, obrigatória de votação. Ô, Márcia, eu vou estar passando para Maria Júlia, e ela vai prosseguir aí a parte da Aline, tá bom? Do próximo slide. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Ô, Márcia, se você puder passar o slide para mim, fazendo um favor. Então, como a Scarlett disse, né, eu vou estar dando prosseguimento à apresentação da Aline. E nesse primeiro tópico, ela começa falando sobre a PNJ, que é a Política Nacional de Juventude. E ela descreve que os jovens são todos indivíduos entre 15 e 29 anos, e dentre essa idade existem 3 grupos. O primeiro grupo é os de 15 aos 17, que são considerados jovens adolescentes. O segundo é os de 18 a 24, que são considerados jovens. E o de 25 a 29, que são considerados jovens adultos. É notório que a fase da juventude ela é a mais complexa, né? Principalmente tratando de conseguir um emprego, porque os jovens, a maioria dos jovens não tem experiência de vida por conta disso. Muitos recorrem a trabalhos formais ou informais, às vezes até vão para o mundo da marginalidade por conta disso. Apesar disso, os jovens requerem por políticas públicas que foquem nos grupos menos favorecidos. Ela citou no próximo tópico sobre o dia 12 de outubro de 1927. Ele foi sancionado no Brasil o Código de Menores, pelo decreto número 17.943, dando início à ação do Estado em políticas públicas para a juventude. Dentre esse decreto, houve um impulso para a criação do SAM, que é o Serviço de Assistência ao Menor, que foi criado em 1941, do FUNABEM, que é a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, que foi criado em 1969, e ele é responsável pelo PNBem, que é a Política Nacional do Bem-Estar do Menor. Já no ano de 2005, houve a criação da Secretaria Nacional de Juventude, que é a SNJ, do Conselho Nacional de Juventude, que é a CONJUVE, e do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, que é o PROJOVEM, que está incluso, inclusive, na lei número 11.129. Tais canais são visionários porque conectam representações juvenis com o governo federal, ajudando-nos no diálogo mútuo. Para haver os direitos fundamentais dos jovens no segmento social, segundo as análises e pesquisas abordadas com o governo federal e os jovens brasileiros, deve-se ampliar o acesso ao ensino e a permanência em escolas de qualidade,
erradicar o analfabetismo, gerar trabalho e renda, preparar para o mundo do trabalho, entre outros quesitos. Ademais, o jovem tem de ser o ator principal em todas as etapas das propostas a serem construídas ao seu favor, indicando a inserção dos jovens no processo de construção, acompanhamento e avaliação das políticas públicas. Agora eu vou dar a palavra à Joana. Boa noite. Boa noite, Joana. Então, a minha parte, eu baseei em 2 artigos, que foram, o primeiro artigo é Jovens na Política na Atualidade, e o segundo é a participação social e política de jovens no Brasil. A gente pode atribuir aos jovens coisas positivas, como, por exemplo, a inovação, a criatividade, e eles são, nós somos, né, portadores de mudança social. Mas também tem alguns pontos negativos, como, por exemplo, problemas da idade ou as condições de vulnerabilidade. Os jovens, na atualidade, eles podem ser estudados em vários campos, como, por exemplo, na parte de estudantes, produtores de arte, de blogs, rede social e etc. E pode passar Não, pode deixar nisso, Márcia. Com isso, a questão social, a questão da juventude, ela vem ganhando mais espaço na sociedade, porque o jovem ele quer ser protagonista. Com isso, eles são autores-chave desse processo e devemos ver eles como protagonistas e beneficiários dessas mudanças. Mas, por outro lado, a gente também sofre prejuízo dessa modernização, dessa globalização. E a gente acaba sendo produtores de novas contradições e de desigualdade social também. A preocupação com a juventude está ligada à questão do futuro. Por isso que é importante a gente depositar as esperanças da renovação e a transformação e a mudança nos jovens, porque daqui para frente eles sempre vão ser protagonistas. Pode passar para o outro slide, Márcio. Quando eu estava lendo o artigo também, outra coisa que a gente pode observar é que os jovens mais escolarizados são os que têm mais engajamento e adoção de atitudes e valores democráticos. Isso se deve ao fato que, por exemplo, assim, os jovens menos escolarizados, né, de periferias, eles têm condições de vida difíceis. E a pobreza e a desigualdade social criam dificuldades para eles exercer a participação na política. E, por exemplo, assim, eles não têm tempo para ficar pensando em política, demonstrando que eles têm interesse, por conta que os jovens mais pobres, eles têm que correr atrás, tipo assim, de serviço, essas coisas. Então, é tudo mais difícil para eles. É questão de sobrevivência. Então, eles não têm tempo livre para, por exemplo, praticar atividades políticas. Por conta que eles necessitam de trabalhar. Pode passar, Márcia. Boa noite, gente. Boa noite, Márcia. Boa noite. Então, na minha fala, né, na minha apresentação, eu me embasei no artigo Participação Política e Juventude do Mal-Estar, a Responsabilização frente ao Destino Comum, da Lúcia Rabelo de Castro. Então, nós jovens, né, nós somos vistos como uma ameaça, né, hoje em dia, por essa loucura que está vivendo o Brasil, né, referente à política. E a gente pode ver que desde os últimos protestos, né, manifestações que está tendo, a maioria dos participantes somos nós jovens, né? Nós estamos nos movendo, nós estamos nos interessando mais por uma política melhor, por uma nova política, né? E estamos nos movendo e soltando a nossa voz para que isso aconteça, né?
E uma parte disso é a internet. Ela tem nos ajudado muito a estar entendendo mais, porque a internet gera uma massa de informações em cima de nós, né? E a gente vai vendo, vai lendo, vai estudando e vai criando a nossa opinião sobre isso, né? Nos faz ver e estudar mais. E uma das partes boas da internet é que a gente pode notar que com essas antigas manifestações, o que gerou elas foi a internet. Foi marcado, quando é marcada uma manifestação, a gente posta nas redes sociais a hora e o local, né, delas, e isso faz com que mais pessoas participem dessas manifestações, dessa luta com uma nova política. Você pode passar, Márcia, o slide para frente? Márcia, obrigada. Tem um preconceito, né, de pessoas mais antigas que elas falam que nós, jovens, nós somos influenciáveis, somos maleáveis e somos rebeldes, vamos dizer assim, né? Mas acaba que não é exatamente assim. É porque a gente não se prende a padrão, nem costumes antigos, vamos dizer assim, né? Nós estamos sempre abertos a novas coisas, novas experiências, e isso acaba nos ajudando a perceber coisas que talvez quem se prenda, né, a costumes antigos não esteja vendo. Isso é uma facilidade para, né, pensar fora da caixa, para ver fora da caixa, né, fora daquela bolha, né, e tá buscando melhorar o todo. Pode passar. Então, como a gente é visto como rebeldes, né, como os influenciáveis, ou então como fala a palavra? Que gosta de vadiar, vamos dizer assim, né, gosta de conflitos, acaba que somos vistos como má influência, né, mas não é exatamente assim. Com a internet, com a mente mais aberta, a gente adquire novas experiências, novos estudos, né? E a gente vai vendo que tem coisas que precisam ser mudadas, né? Não pode continuar assim, e a gente vai criando voz, a gente vai indo, né, buscar a luta daquilo que a gente acha que é melhor para nós, para o todo, e a gente acaba sendo visto como rebeldes. Mas essa parte nossa que busca resistência, ela acaba influenciando na geração mais nova, né? E fazemos história para tentar mudar o país de uma forma melhor, para tentar mudar, né, o Brasil, as pessoas, né, o modo de ver das pessoas, tentar mostrar que aquilo que a gente está lutando não é só bem, não é só o melhor para nós, mas sim para elas também, né? Então a gente acaba fazendo história, a gente acaba virando resistência e mudando um pouquinho, né? Fazendo parte da mudança do país. Pode passar. E, por fim, né, a educação, que é uma parte chave importantíssima para nós, que com a educação, né, a gente vai adquirindo mais informação, vendo as coisas que aconteceram no passado que não deram certo, que não foram boas para o país, e a gente vai vendo isso e vai lutando, correndo atrás para que não se repita, para que não deixemos os erros do passado se repetirem no futuro, né, para que a gente se embase nesses erros para melhorar, né, e para buscar melhores formas de melhores leis, melhores formas para conduzir o Brasil e lutar por o melhor do país. E é isso. Eu passo a minha fala para Maria Júlia. Márcia, se você puder passar para mim de novo, por favor. Isso. Então, eu me baseei no artigo Juventude e Socialização Política, atualizando o debate, de Lúcia Rabelo, e em base da pesquisa da revista Isto É. Eu vou começar falando sobre o conceito de socialização política. Devido à falta de experiência, os jovens são julgados como inferiores, principalmente pela maioria dos adultos.
Além do espaço de socialização público e privado de transmissão entre jovens e adultos, do qual desconsideram a contribuição da juventude em relação às decisões da vida em comum. Tal situação ela acaba desmotivando os jovens a participarem ativamente da política pública. Não todos, mas a maioria deles. Agora eu vou citar a pesquisa, né, da revista Isto É, que ela se baseou em 3.500 jovens do país, no caso do Brasil, e referente aos jovens que levam o sustento de casa, cerca de 50% deles encontram-se entre os eleitores indecisos ou que pretendem anular o voto. Só que tem um porém, esses mesmos jovens eles acabam influenciando seus parentes, pelo simples fato de sustentarem seus familiares. Então, como a Scarlett tinha dito na parte da Aline, a juventude brasileira ela necessita de um urgente investimento econômico, e educacional, cultural, político e social, porque nem sempre todos os jovens têm esses direitos 100%, né? Principalmente os mais pobres. Apesar desse dado importante, o desejo de mudança está impregnado em 63% desses jovens, que acreditam que o Brasil não está no rumo certo. E cerca de 72% desses brasileiros com idade entre 16 e 33 anos consideram ter melhorado de vida. Dessa forma, é necessário dar enfoque no desejo de querer mais dos jovens, de melhorar, né, no caso. E o autor desse estudo, que é o Renato Meirelles, que é o presidente do Data Popular, ele afirma que os jovens querem serviços públicos de mais qualidade, maior conectividade, acessos livres à banda larga e tecnologia de ponta, e não abrem mão da manutenção do poder de compra. Levando em conta esses dados, é importante que a política se aproxime dos jovens antes da vida adulta chegar, porque, além da inclusão política, serão melhoradas questões como conscientização de uma política própria, trabalhando o caráter e o julgamento, deveres como cidadão, reflexão, entendimento de como melhorar a sociedade sem pensar apenas em si mesmo, entre outros quesitos. Agora eu passo a palavra para a próxima pessoa. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre o artigo da Neicia Dabra da Penha Rosa. Ela fala sobre política do medo, como o jovem da periferia enxerga a política na atualidade. Bom, o artigo dela, né, fizeram várias entrevistas com alguns jovens da periferia, para saber mais sobre como eles viam, né, a questão da política atualmente, sobre como eles se sentem diante de tudo isso, né, da vida da periferia, do crime, tudo. Aí, então, é o seguinte, os jovens de periferia vivem reféns do medo e da insegurança local, tráfico de drogas e polícia. Estes veem a política como forma de corrupção e fonte de favores. Eles estão desacreditados do poder público, pois não acreditam que algo possa mudar. Então, assim, a gente tem que olhar por um lado também, nem todos os moradores da periferia, eles estão envolvidos com o crime, né? Existem jovens lá que eles não têm tanto acesso às informações, não têm tanto contato, assim, com a política. Então, assim, falta esse incentivo, tanto na educação como na política mesmo, na periferia. Aí, então, muitos desses jovens também não têm escolaridade, não querem votar, não tem nem o título de eleitor ainda, e eles veem a democracia como um sistema super corrupto, decadente e ausente atualmente. Então, eles estão, assim, completamente desacreditados mesmo do poder público. E tem uma frase onde é falado lá no artigo que me chamou muita atenção, que eles são reféns do medo e do silêncio. Muitos dos jovens lá passam por situações assim que mexem muito com o psicológico, onde eles não têm muito apoio e acabam se envolvendo mesmo com o crime. Então, assim, o artigo vale a pena tá lendo, tá se envolvendo mesmo com esse assunto do jovem na periferia.
porque ele trata muito da nossa realidade atualmente. Se você puder passar para mim, Márcia. Aí eu deixei como sugestão esse debate que vai falar sobre os jovens da periferia e nas políticas públicas, né? Um debate onde tem uma mulher que vai falar sobre essas questões que são muito atuais. Então, assim, eu vou deixar também no chat para quem tiver interesse estar olhando também. Aí eu já passo a minha fala para a próxima pessoa. Mas você não verificou quem é a profissional que trata do assunto lá? Então, eu vou pegar o nome aqui, porque eu não tive o tempo de olhar o nome realmente da pessoa. Mas aí eu coloco na sugestão também no chat, para ficar mais, né, completo. Só que aí, assim, no debate, igual eu disse, fala muito sobre a questão do jovem na periferia, né? Eu só não estou lembrando do nome da pessoa. Eu lembro que é uma mulher e tudo, porque tem um tempinho já que eu vi, que a gente montou o trabalho. Mas aí eu coloco aqui né, como sugestão. E a maioria deles são trabalhadores, né? Isso, infelizmente, com uma evasão escolar muito alta, principalmente no ensino médio, e agora com a pandemia isso agravado, né? Mas eu achei assim, um tema muito atual e que a gente, como assistente social, tem que se preocupar nessa questão, principalmente desses jovens que são menos valorizados, onde a política não chega muito bem, as informações não chegam muito bem, e eles não têm mesmo esse apoio. Falta acesso, né? Acesso a bens culturais, acesso a bens materiais, acesso ao trabalho, né? A educação. Então, é um quadro de exclusão mesmo, que é um elemento da desigualdade muito significativo, porque o país, embora tenha já envelhecido, o Brasil ainda é um país com um contingente muito grande de jovens, né? Se comparado a outros países, principalmente a Europa. Vou passar, então, né? Você vai passar para frente. Pessoal? Boa noite, Márcia. Boa noite. Me ouvindo? Quem é? Camila. Camila. É porque não aparece para mim por causa da projeção. Tá certo. O nosso resumo foi embasado no artigo Capital Social e a Socialização Política dos Jovens no Brasil. Aí essa parte foi feita um artigo, né? E a apresentação vai ser feita por mim e pela Ana Carolina. Eu vou começar e depois ela termina fechando a segunda parte, certo? Certo. Eu achei interessante que vocês foram buscando vários artigos, né? Parece que dividiram aí, subtematizaram o tema maior e foram buscando artigos. Isso é muito bom, enriquece, mas espero que vocês tenham compartilhado entre vocês também, né? Certo. Então, do primeiro slide, eu vou falar sobre o jovem político brasileiro, né? Falar sobre dados. Então, para começar, eu vou falar sobre alguns dados de 2010, que mostram que 50%, né? Então, metade dos jovens da América Latina, eles moram no Brasil. E esse número chega a cerca de 34 milhões de pessoas, então é muito grande, né? Metade dos jovens de toda a América Latina moram aqui no Brasil. Outro dado é que o maior interesse pela política dos jovens tem origem através de manifestações públicas que acontecem no país desde 2013. Mais para frente eu vou falar um pouquinho dessas manifestações aí e o que elas buscam. Os coletivos de jovens são os que mais chamam a atenção dos jovens brasileiros. Agora pode passar, por favor, Márcia, para o segundo slide. Eu já passei.
Está aparecendo aí? Não apareceu aqui para mim não. Eu vou começar a falar aqui então, Tá né, aqui porque o título do perfil do jovem político. é esse mesmo, mas aqui para mim não apareceu não, deve ter aparecido. Agora apareceu. Tá. Segundo dados de uma pesquisa do Datafolha que foi feita em 2013, as manifestações sociais que ocorreram em São Paulo tinham um perfil que os manifestantes, eles tinham 77% deles tinham diploma universitário. E segundo uma pesquisa do Ibope, eles tinham menos de 25 anos, então a maior parte tinha menos de 25 anos. E 43% deles tinham uma idade entre 14 e 24 anos, então dá para a gente ver aí que são bastante jovens, né, uma idade bem baixa. E segundo o Ibope, também, 63% do total de manifestantes tinham de 14 a 29 anos. E essa pesquisa, né, foi feita segundo a pesquisa Manifestantes, feita pelo Ibope em 20 de junho de 2013. As tecnologias e a mobilidade da sociedade civil também conta, né, com novos meios de sociabilidade sem ser de uma forma muito institucionalizada, né? Então, facilitou bastante essas novas formas esses movimentos, né, entre os jovens. As lutas mais comuns dos jovens são pelo combate às desigualdades sociais, pelas políticas públicas, pelo EJA, né, que é a educação de jovens e adultos, o multiculturalismo, a juventude, a educação, os movimentos negros, indígenas, inclusão digital. E a gente tem também, né, vários outros assuntos, que é uma quantidade bastante vasta. Pode passar pelo terceiro slide para mim, fazendo favor. Apareceu aí para você? Não, ainda não, Márcia. Está com um atraso aqui. Sobre o terceiro slide, as organizações e movimentos jovens. Temos alguns exemplos das manifestações ocorridas em São Paulo no ano de 2013, que foram contra o aumento das tarifas dos transportes públicos, né? E Sim. Ele era liderado pelo grupo Passe Livre, Isso. que teve um alcance e uma mobilidade em várias camadas da sociedade, né? Então, esse movimento teve um grande alcance, mobilizou bastante a sociedade. Os movimentos fizeram com que surgissem correntes políticas e ideológicas de jovens, como o VPR, que é o Movimento Vem Pra Rua, e o MBL, que é o Movimento Brasil Livre. Isso, são Então, mais conservadores, viu? O primeiro movimento Passe Livre, que foi o que originou a Primavera de Julho no Brasil, eram universitários, tinha aquela conotação do transporte, da mobilidade urbana, né? E tinha um viés mais, até de uma crítica, de uma ruptura com a movimentação social articulada ou ligada ao partido de esquerda, na época, no poder. Então, foi quase que um movimento, assim, não diria de ruptura, mas de demonstração para aquele governo que tinha um projeto de esquerda. Ali estava acontecendo uma certa ruptura, né? Quem vai trabalhar isso é o Leonardo Avritz. Depois vem uma leva, uma onda de outros movimentos com um caráter mais conservador, né? Que são esses que você citou. Certo. Eu também tenho um dado aqui que o movimento, né, movimento como o Luta por Terra, de moradia e sindicato não chama tanto a atenção dos jovens, né? Então, a gente, como eu citei como exemplo,
eles lutam mais pela desigualdade social, né, por políticas públicas, mas esses movimentos, como luta por terra, moradia e sindicatos, não têm tanta força assim entre os jovens. Agora eu vou passar a palavra para Ana Carolina, que ela vai terminar a nossa análise sobre esse artigo. Boa noite, Márcia. Boa noite. Você passa para mim, por favor, o slide? Pode passar. Não é esse, não? Não, é o próximo. Porque leva um tempinho, né, parece, para aparecer para vocês. Que esse é o próximo. O jovem... Sobre a internet. Apareceu? Não. Aqui apareceu para mim. O da internet? Os jovens e a política que apareceu. Não, é o próximo. Apareceu aí? Não. Vai. Quer ver? Se eu não me engano, está depois desse, Márcia. Passo esse? Isso. Esse é um que aparece uns dados aqui, 63%, acho que o Brasil não está no rumo certo. Está aparecendo para vocês, gente? Os colegas? Aqui está aparecendo. Sim. Os jovens e a Para mim política. também está aparecendo. Vocês querem comentar? Para mim também. Mas é que eu vou falar sobre a internet. É o depois desse. Depois Posso passar? Pode sim, por favor. Isso. Bom, rede social para a política. Bom, a expansão da internet, canal de comunicação mais rápido, é menos oneroso e tem influenciado diretamente as relações sociais e políticas, o que, por sua vez, propicia novas formas de organização e ativismo. A internet é entendida como um espaço público de concentrações, debate, comunicação, mobilizações e formações de opinião, constituindo, ao mesmo tempo, contudo, um local comodismo e falta de efetividade, o que demonstra que sua finalidade seria complementar as formas clássicas de participação, não substituí-las. Bom, e a tratar das formas como a juventude tivesse nova tecnologia, afirmamos que essas, em especial a internet, são realidades irreversíveis na vida juvenil contemporânea, apresentam limitações e potencialidades, indicando, assim, aspectos contraditórios em relação aos pressupostos da participação política democrática. A internet, portanto, trouxe consigo diversas possibilidades de expressões e diversificando modos de interações, como os aplicativos de e-mail, blogs, sites, mensagem, Facebook e WhatsApp. O que, nesse sentido, a internet, por ser um espaço livre de expressão, sem barreiras e censuras governamentais, é de acesso e de grandes circulações de informações, mesmo com limitações, abrindo possibilidades para o fortalecimento da democracia. Agora eu vou passar para a Scarlett. Só um minutinho, Márcia, que a minha internet deu uma caída aqui e eu estou entrando de novo pelo notebook, tá? Apareceu, eu acho que o conteúdo é outro, mas é uma imagem que já apareceu lá atrás. O jovem no Brasil não é levado a sério. Boa noite, né? É a Scarlett. Agora eu vou estar apresentando sobre o engajamento do jovem na política brasileira, juntamente com a Carla.
Então, eu vou dar aí falar um pouco sobre o engajamento do jovem na política brasileira e sobre o restante do slide. Só um minutinho, porque está abrindo aqui, a internet caiu bem na hora. Ô, Márcia. Oi. Essa imagem foi uma coincidência, porque cada uma fez, assim, um slide separadamente, né? Conforme o seu artigo. Aí, depois, quando a gente for juntar, né, e repassar para todas, a gente tinha notado que era a mesma imagem, só que foi só isso mesmo. Ô, Márcia, eu vou começar a minha apresentação, tá? Vou estar falando sobre o engajamento do jovem na política, né? A gente sabe que hoje a juventude está bem mais engajada na política e que ela tem, né, mais acessos a isso. Não que os jovens antigamente não eram engajados. Claro que eles não podiam, né, ir para a rua, não podiam colocar a cara, não podiam protestar. Os que faziam contra a lei. E todo mundo aí que tem o pai, a mãe, os avós, que possam estar falando isso, pode estar perguntando eles. Quem colocava a cara na rua estaria correndo risco, né? Porque realmente não podia. O jovem de hoje, ele é do futuro do Brasil, né? Mas de que tempo você está falando? Qual foi dito no início do trabalho? Scarlett. Por exemplo, a época da ditadura, onde que eles iam para a rua para, né, recorrer a alguns direitos da democracia, etc. E quem podia estar indo, né, quem ia, na verdade, ia sabendo do risco que estava correndo. Isso é fato. Isso. Até os estudantes, mais politizados do que hoje, vou te garantir isso. Muito mais politizados. Não, verdade. Tá? Verdade. Porque hoje, é claro que tem os jovens que vão sabendo o que quer, mas tem a parcela de jovens também que vão porque acha que não está recebendo bem, que acha que não está tendo um acesso melhor, né? Alguns não entendem real sobre a política. Mas, como é muito notório, né, que hoje o jovem vai em massa para a rua e tem estado muito ao passar dos anos, tudo que ajuda o jovem a ficar mais interessado, né, ao contexto real da política de hoje, ao contexto político do cenário atual. Não vou entrar muito nessa parte do engajamento, porque a Carla vai falar um pouco mais sobre ele. Eu vou estar falando agora sobre o ensino superior e o pensamento político, e o porquê que o jovem que ingressa no ensino superior, ele consegue ter um pensamento político mais crítico. A nossa geração é considerada a com mais acesso à educação, e dessa forma o engajamento político tende a aumentar. O ingresso ao ensino superior traz ao jovem a oportunidade de trocar ideias, conhecimentos e de discutir sobre políticas públicas, políticas sociais, e dessa forma construir um pensamento crítico mais aguçado. A faculdade o capacita, né, de transformar a realidade com a prática, independente de sua orientação ideológica partidária. O jovem, na universidade, com a sua militância juvenil e a participação dos movimentos estudantis que tem dentro da faculdade, ajuda a construir um pensamento, a atuar e a transformar assuntos como a corrupção, a desigualdade, a melhora dos serviços públicos, da saúde e da educação. Aí vem a parte do digital, né? A gente tem muito mais acesso às coisas por meio das mídias digitais, por meio da internet, do Facebook, do Instagram. O que não é bom, né? O que é bom até certo ponto. Até certo ponto. Hoje vocês estão muito mais suscetíveis à informação, inclusive informação falsa, né? Mas à informação do que ao conhecimento. Né? Verdade. Então, há uma diferença entre informação e conhecimento. Então, não é por essa via das mídias que vocês vão se fundamentar. Isso vocês já sabem. Mas o apelo dessas mídias é muito grande, né? Então, é uma questão muito complexa, né? Isso que eu venho trazer, né? Porque o jovem, ele é muito digital, né? Já os nossos políticos são muito analógicos, né?
né? O jovem, ele é uma classe importante nas urnas, né? Nas urnas, e de acordo com a data popular, o Brasil tem em média de 42 milhões de eleitores, né, obrigatórios jovens, que é, tipo assim, um resultado muito alto. E a educação também está muito ligada nisso, né? A partir do momento que eles ingressam no superior. E a internet, ela é um agente principal nas decisões do voto. E aí vem a parte que o político usa a internet como meio de guerra, né? Como meio de trazer a política suja, de querer acabar com a candidatura do adversário, dentre outros. E aí eles têm uma certa dificuldade de trazer para a internet aquela política tradicional, com o vocabulário, com a linguagem que é usada na televisão, que é usada nos debates, de forma acessíveis para os jovens, né? E o candidato, ele não tem que trazer para a internet só aquilo que está na televisão, né? Ele tem que trazer diretamente para a internet. Porque o jovem de hoje, ele não é tão ligado aos jornais, tão ligado à televisão. E a internet, ela cria mesmo de verdade pessoas defensoras de voto. E agora vem a geração Z, que é a geração dos jovens que a gente já englobou aí, né? Que é a geração dos jovens engajados, a geração de jovens nascidos na segunda metade de 1990, que foram nascidos aí em meio ao idealismo, né? Em meio às opiniões, e são os jovens mais engajados e que procuram uma maior representatividade dentro da política. Vou estar passando agora a minha fala para a Carla, que vai estar terminando o nosso trabalho. Deixa eu só fazer um parêntese. É o seguinte. Sim. Você disse que os jovens são digitais, obviamente que são, até em excesso, né? E que os políticos são analógicos. Eles são analógicos, eu acho que essa metáfora, eu não sei se pode chamar uma metáfora, ela até se aplica se você pensar que são analógicos no sentido de não acompanhar os apelos da sociedade contemporânea, daquilo que principalmente, são os anseios da juventude, nesse ritmo, até mesmo em relação ao desalento da juventude em relação à política. Então, nesse sentido, eles são atrasados, eles são analógicos, mas no sentido de que eles já perceberam que usar as redes, que usar os recursos digitais é uma forma de formar bolhas, bolhas no sentido de agrupamentos identitários, de formar opiniões e de interferir nos valores, nas decisões, nas opções políticas, nesse ponto eles não são analógicos, né? Outra coisa que eu acho que é importante é que uma profissional da comunicação, ela é bem gabaritada, assim, tem um reconhecimento internacional, o sobrenome dela é Leman. Não sei se é Sally ou Seile, a pronúncia do primeiro nome dela. Ela fala, em uma entrevista muito interessante, que aumentou a confiança da população, e aí inclui-se os jovens, né? Principalmente os jovens adultos, na imprensa, depois da pandemia. Porque as pessoas começaram a perceber que, por estarem sendo muito assoladas por essas redes, as informações, os atravessamentos de informação, então as pessoas e os jovens estão buscando na imprensa, ou seja, no jornalismo, uma garantia ou uma certa segurança da informação correta, tá? Então, acho que são dados, são informações que são situações que a gente está, inclusive, vivendo nesse quadro pandêmico, né? A Carla vai encerrar? Sim. Eu só esqueci de falar qual o artigo que eu me baseei, e foi num artigo da UNE, né, de BH, o engajamento do jovem pode mudar o país, e do Datafolha, tá? Aí agora é a Carla. Boa noite, Márcia. Tá dando para me ouvir? Sim. Então,
Pode mudar o slide, por favor? É esse? É isso. Então, eu vou finalizar falando sobre o engajamento político. O engajamento político da sociedade, de uma forma geral, particularmente dos jovens, tem sido um tema de bastante discussão em vários ambientes. É notável como a participação da juventude se tornou mais atuante na política nacional devido ao uso da internet, por meios de redes sociais e aplicativos. Ainda assim, a presença dos jovens não se restringe a debates em espaços virtuais, pelo contrário, ela tem invadido as ruas em formas de passeatas, manifestos, intervenções culturais, entre vários outros meios. Em relação à capacidade de engajamento político, nas manifestações populares que ocorreram no Brasil nos últimos anos, uma grande quantidade de participantes era de jovens. É bem verdade que muitos deles defendiam interesses distintos, que envolviam desde questões comportamentais a legais. Os protestos serviram para mostrar a capacidade de organização dos jovens pela internet, por exemplo, como o meio das redes sociais. E em relação à transformação pela educação, de acordo com que o tempo passa, ele se torna a geração com mais acesso à internet da história brasileira. Dessa maneira, o engajamento político dessa classe só tende a aumentar. Com o ingresso no ensino superior, o jovem passa a comparar as ideias, ter uma maior bagagem de conhecimento, como a Scarlett disse, e saber discutir políticas públicas. Assim, o jovem consegue organizar argumentos, contrapor pontos de vista e defender os próprios pensamentos. E é isso. Pois muito bem, eu vou aqui... quero fazer alguns breves comentários, antes de deixar a palavra livre, de dizer o seguinte: vocês abriram aí um espectro mais ampliado para tratar do tema, tanto é que buscaram várias fontes aí de fundamentação do material de vocês, né? Eu queria comentar o seguinte, eu até não vou me alongar, até porque também não é o meu tema forte, assim, que eu me debruço sobre ele, e a partir das leituras, né? De uma maneira geral. Então, é interessante porque 2013, em 2018, fez 5 anos de 2013. Agora, 7 anos, vão fazer 8 anos de 2013. Eu estou dizendo 2013 porque vocês citaram 2013, que foi aquele movimento que começou com o passe livre, e que foi um movimento assim, que assustou muito as autoridades políticas, né, na época, e, ao mesmo tempo, também impactou muito a sociedade, os meios de comunicação. Vocês se lembram que, por exemplo, a Globo ela começou assim, desqualificando o movimento, depois ela mudou a posição dela, e esse movimento, como eu disse, ele representou naquele momento, esse impacto que gerou também um impacto na intelectualidade, ou seja, os cientistas sociais, quando eu falo cientistas sociais, eu estou incluindo os sociólogos, cientistas políticos, antropólogos, né? Que tentaram, né? E o Marco Aurélio escreveu um livro sobre isso na época, a Maria da Glória Gon, que é especialista em movimentos sociais, o Marcos Nobre, né? Aquele autor, né? O Marco Aurélio Nogueira, que vocês leram no início do semestre comigo, como eu disse, escreveu um livro só sobre isso, e foi assim, era desafiador, porque se nós buscarmos a história política do país, nós temos momentos muito aguerridos na história política do Brasil, desde o processo colonizatório.
os movimentos nativistas, as inconfidências, né? Os movimentos na época do Império, né? A revolta da chibata, dos marinheiros. O que eu quero dizer é que essa ideia que é passada muitas vezes de que existe uma atitude mais passiva do brasileiro, a história demonstrou, né, que nós temos movimentos, a grande greve de 2017, né, e também toda a movimentação que foi acontecendo durante a República Velha. Nós tivemos movimentos importantes, né, que foi o movimento tenentista, que inclusive eram jovens tenentes, né? Nós tivemos o movimento já no final, na época da ditadura militar, que vocês mencionaram. Então, o movimento estudantil, na época da ditadura, era muito forte, né? As organizações dos estudantes nas universidades eram muito fortes, eram muito politizados, como alguém disse, eu não sei se foi a Scarlett, era ameaçador, que era um regime de exceção, com restrições civis. Então, de fato, os jovens que atuavam politicamente, militavam ou que atuavam em grupos clandestinos, eles estavam sujeitos à repressão, como aconteceu, de muitos terem desaparecido, né, de serem os desaparecidos políticos do regime militar brasileiro, né? Depois nós tivemos a direta já em 84, que teve uma atuação muito significativa também da população jovem, né? E tivemos, na passagem do regime autoritário para a democracia, na transição democrática, nós tivemos também o novo movimento sindical, né, que aconteceu no ABC, que também foi muito importante. Enfim, então percebem que eu estou falando assim muito superficialmente, mas só para vocês verem que a gente tem uma história de luta política, de ação coletiva, que envolve também jovens, não só de jovens, mas envolve também jovens, tá? E 2013 foi, embora a gente tenha esse trajeto aí de vários movimentos, né, nós temos em 2013 um ineditismo, porque até então não se tinha ocupado as ruas daquela maneira. E há toda uma análise em torno disso, demonstrando que ocupar as ruas... Gente, tem um microfone aberto. Microfone aberto. Ocupar as ruas em 2013 tinha um caráter, tinha um significado, que era o único lugar, o único espaço físico, espaço simbólico, em que não havia uma interferência direta do Estado e nem do mercado. Ou seja, era um espaço que permitiria uma diversidade, como foi naquela época, de apelos, né? E foram muitos. Eu li recentemente um artigo com entrevistas de jovens que participaram daquele movimento de 2013, fazendo um balanço, fazendo uma análise, né? E eles dizendo que representou, de fato, um desencontro entre o Estado dos jovens, né, em relação ao Estado e, de certa forma, à política convencional. Tanto é que vocês se lembram que eles não aceitavam partidos e nem sindicatos participando daqueles movimentos nas ruas. E depois foi ganhando outro tônus, outro caráter, né? Mas, no princípio, tinha a ver com a mobilidade urbana, ou seja, quem tem... Existe um privilégio na mobilidade, né? Os jovens que foram entrevistados comentando como era difícil para eles chegarem na universidade, por exemplo. Eles tinham que passar por um transporte coletivo de péssima qualidade, inclusive de mais de um tipo de modal, né? Mais de um tipo de transporte. Bom, então, esse é um ponto. O outro ponto
que tem a ver, que vocês falaram, de o jovem estar mais atento. De fato, existem muitos apelos que estimulam essa atenção, mas isso não significa que haja uma qualidade nessa atuação política. Hoje a gente está muito mais susceptível ao ativismo político do que aos movimentos sociais propriamente ditos, né? Então, o ativismo político é aquela ação política coletiva instantânea. Ela acontece em função de circunstâncias e não necessariamente ela tem uma continuidade, nem tem uma pauta consistente, tá? Outro ponto e outra coisa, vocês mencionaram aqui o desalento. Então, há um desalento muito grande. Então, ao mesmo tempo que é um público, é um segmento que tem toda uma energia para atuar e para levar adiante, né, uma luta política em torno de determinadas causas, né, mas é também um público muito atingido pelo desalento, né? E outra coisa que vocês mencionam é sobre essa relação do jovem com o digital, né, com o uso da internet, que hoje é assim, absoluto, não só majoritário, é absoluto. Não sei se vocês conhecem, embora tenha críticas também sobre esse docudrama, é um documentário-drama, que está exibido na Netflix já tem algum tempo, que é o Dilema das Redes. Não sei se vocês chegaram a assistir, talvez seja interessante, que mostra, inclusive no drama que é tratado junto com o documentário, mostra a situação de vulnerabilidade dos jovens em relação a esse aprisionamento, essa subserviência às mídias, né, às novas tecnologias, não só as mídias, mas junto, né, o uso dessas novas tecnologias. E nós sabemos que esse modelo de negócios que prevalece nessas grandes empresas midiáticas, nesse segmento comunicacional, que é da comunicação, é interessante porque as empresas, os usuários, eles não pagam pela utilização dessas redes. Quem paga são os anunciantes. Então, os anunciantes pagam. Por quê? Porque os clientes, na verdade, as pessoas, nós que somos os usuários, é que somos vendidos, né? Então, nós é que somos comercializados, na verdade. Então, o perigo de tudo isso, claro que as novas tecnologias, as redes, elas criaram mesmo, hoje nós somos mais do que nunca uma sociedade em rede, tal como Castells já disse lá atrás. Mas isso não significa que nós estejamos nos informando. Então, não significa que aconteça a informação, né? Nós temos um contingente enorme de jovens, né, que hoje afetadíssimos pela empregabilidade. Isso já vinha acontecendo desde 2016, 18, né? Em 18 esse índice ficou muito acentuado entre jovens. Eu tinha esse dado aqui, mas eu não sei mais onde que eu anotei. Depois, se eu localizar, eu passo isso para vocês, né? Eu socializo. Mas nós temos um índice alarmante de desemprego entre jovens, principalmente agora nesse período pandêmico. Então, a pandemia, ela acentuou aí a situação, principalmente os jovens recém-saídos aí da universidade, né? E um outro ponto que eu acho que é importante a gente mencionar é que nós estamos
muito vulneráveis, né? A vocês, principalmente, todos nós, mas vocês jovens, vocês estão vivendo o que vários intelectuais, estudiosos têm mencionado isso, mas as mudanças do mundo contemporâneo. Então, tem um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. Ele tem um livro dele que chama A Sociedade do Cansaço, em que ele vai mostrar como que hoje nós somos a sociedade do desempenho. E essa sociedade do desempenho, diferente da sociedade da disciplina, que é a minha geração, ela não gera mais delinquentes nem loucos. Hoje ela gera depressivos e fracassados, né? Então, o que eu quero dizer é que o peso hoje para o trabalhador e para vocês jovens é muito grande, porque nós estamos vivendo a cultura e a exigência da performance. Então, há uma sobrecarga, o trabalhador hoje ele fica com o ônus do seu sucesso ou não sucesso. Então, tudo isso, sim, eu acho que tem a ver com os desalentos que vocês falaram aí, claro que são desalentos no campo da política, mas tem a ver com também a incapacidade do Estado de responder a essa possibilidade de uma vida normal, de atender os anseios básicos de jovens que se formam e que se fazem aptos para o mercado de trabalho, e um mercado com mudanças muito profundas. Agora, com essa situação da pandemia, é realmente grave. Depois eu passo os dados para vocês, eu não consegui localizar nas minhas anotações aqui, mas eu depois compartilho aí com vocês, tá? Eu vou parar, não sei se já parou a projeção, parou para vocês? Não, né? Acho que parou, não parou? Aqui parou, não Parou. Ah, não, tudo bem. Bom, eu fiz esses comentários assim, só para a gente, porque vocês abriram um espectro muito amplo, né? E aí, claro que envolve um conjunto muito grande de categorias, de elementos, de ações que atingem a juventude. De fato, né, a juventude ela tem essa multiplicidade aí, ainda tem o elemento energia, o elemento vital, né, que começa na maturidade, na velhice. Claro que a gente tem muito gás, muita disposição, e estamos mais aptos, inclusive, a promover reflexões, porque já vivemos, e já experimentamos, e já olhamos o mundo, e já sofremos no mundo, então nós temos muitas condições mais do que vocês de abrir aí campos reflexivos. Mas vocês têm a energia vital de fazer a sociedade funcionar, se movimentar e de ter esperança, de ter possibilidades. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Gostaria? Ou comentário, ou algum posicionamento? Fiquem livres, gente. É porque, após cada apresentação, eu fico estimulada a fazer observações, né? Alguém gostaria? Bom, então eu vou pedir para o último grupo, que é o grupo dos alunos de eletiva. É claro, gente, que eu deixei à vontade, vocês acompanharam toda a construção aí dos grupos, de tanto haver uma mesclagem como de criar grupo. No caso daqui de jornalismo, acabou acontecendo de formarem grupos, formarem um grupo, né, separadamente. Lá no jornalismo também eles formaram um grupo. Então eu vou pedir, eu acho que o Yuri não está aqui, ele está esteve num outro grupo, até
foi bacana, porque ontem a turma estão acontecendo seminários, os seminários finais também no jornalismo e na publicidade, e ontem o Yuri compartilhou com o pessoal de PP, né, de publicidade, sobre o que ele havia pesquisado aqui com vocês sobre a trajetória das mulheres na política. Não sei se ele está presente aí agora. A Juliana agora, o João e a Patrícia, são esses, gente, do grupo final? Sim, Márcia, é o Pedro que está com a gente. Isso, eu acho que o Yuri realmente ficou Né, Yuri? Você é outro Yuri, ou tem um Yuri aí? Não, no nosso grupo é só nós 3. Ah, não, então tá ótimo, é porque apareceu Ô, aqui. Márcia. Oi. Antes de começar a apresentação, a gente queria tirar uma dúvida do nosso grupo, porque sobre o WebGIS. A nota da atividade que foi feita do dia 11 de fevereiro, a nossa não foi lançada. É a penúltima atividade que está lá no WebGIS. Eu acho que a Luísa até já me passou, sabe? Mas eu não lancei, até expliquei para ela, porque o que eu faço? Eu vou numa empreitada, então eu paro, vou corrigir e lançar. Depois eu vou cuidar de outras coisas, depois eu paro e volto no WebGIS. Então eu pedi para ela avisar para você, se é o seu caso, acho que a Luísa vai saber. Se não, você me manda ou pede a ela para me mandar, porque eu só vou consertar esses problemas agora, quando eu for corrigir esse trabalho final e voltar lá no WebGIS, tá? Certinho, é porque a nossa dúvida era só se a senhora tinha recebido a atividade, mas aí a gente reencaminha, porque qualquer coisa já vai estar no seu e-mail. Tem duas minhas também que não foram adicionadas as notas, Márcia. Pois é, então eu vou pedir para vocês, a Luísa me ajudar, Luísa. Recolhe todos esses questionamentos e me manda dizendo o que está falhando da minha parte, porque aí eu, por exemplo, se estiver faltando... Eu até tinha colocado no grupo para o pessoal fazer uma lista, sabe? Quando você divulgou para mim que você já havia colocado as notas no WebGIS da segunda atividade da terceira, né? Isso. Aí, 2 pessoas se manifestaram, mas o pessoal da letiva realmente não teve como eu avisar. Porque quem está me cobrando agora é só o pessoal da eletiva? É o Pedro? Ou tem alguém que não é da eletiva que me cobrou agora? Pois é, porque eu até tinha colocado no grupo, sabe, Márcia? Acho que foram 2 pessoas, se não me engano, o Vinícius e a Lavinha. Ninguém mais se manifestou, não. Aí, se o pessoal da eletiva, então, vocês podem me mandar uma mensagem no chat aqui do Teams mesmo? Porque aí eu vou ver, se estiver faltando atividade, aí eu te falo e eles me mandam. Ou se eles quiserem, porque eu não sei se a atividade que eles estão questionando foi postada na plataforma, foi? Foi, Márcia. Não, desses que me reclamaram agora. Tá. Não, postada como reclamação que você fala? Não. Quem reclamou agora, além do Pedro? A Patrícia. Sou da turma de publicidade também. Pois é, então vocês são da eletiva, certo? Sim. Vocês postaram a atividade lá na plataforma e eu não corrigi, é isso? Não lancei? Ou ela não está na plataforma? A gente lançou ela na plataforma, só que o Teams está dando muito problema. E não é só nessa aula, sabe? A gente estava tendo problema também com a aula da Renata. Então, eu tenho medo de ser algum bug na plataforma do Teams. E vocês fizeram essa atividade juntos? Sim, é a do dia 11 de fevereiro, que foi em grupo. Tá, então eu vou pedir para você me mandar por e-mail por segurança. Acho melhor. É o mesmo e-mail daqui do Teams, né? Isso, acho melhor você me mandar por e-mail. Aí, e a minha... Tá? Oi. E a da Lavínia também tá no e-mail, tá? Ela me avisou que agora pediu para te avisar.
Ah, ela mandou pelo e-mail também. Tá Talvez seja por isso que você não corrigiu. Tá certo. A minha do Held foi enviado pela plataforma também, viu, professor? Mas você vai mandar por e-mail ou não? Eu posso enviar, se você preferir. Pois é, mas você fez em grupo ou sozinho? A atividade do Held, eu achei que fosse individual, não foi individual? Não, a do Held é lá de trás, ela é individual. É, eu não, sim, eu não corrigi? Eu não corrigi? A minha não está com nota no WebGIS. Não, e então, além dessa em grupo. Então, peraí. Então, do Pedro é o Held. Isso. Está na plataforma. E de todos nós do grupo, também a outra. A outra é feita em grupo, a última. Essa é que a Patrícia vai me mandar. Isso, Márcia. Isso. Então, a Patrícia me manda essa, porque fica mais seguro. Que é a feita em grupo. Certinho. E a Lavínia, eu vou ver lá e a outra. Tá certo. Então, vamos, pessoal, para a apresentação? Vamos. O Pedro vai compartilhar aí. Ô, Pedro, dá F11 aí que ele maximiza a apresentação. Que ela preenche. Mas, de todo jeito, como a gente vai apresentar um videozinho aí para abrir a nossa apresentação. Eu trabalhei com esse livro com o pessoal de jornalismo, publicidade em 2019. Quando a gente teve aula com a senhora, na turma de PP, a gente trabalhou uma leitura desse livro também. Pois é. Não, então foi sua turma, né? Foi sua turma. Sim. Eu trabalhei só uma vez com ele. A Márcia, esse livro é ótimo, a leitura dele. Uhum. Acho que não está aparecendo. Só um momento, professor. Ah, ótimo, tá certo. Eu quero saber só se está tendo som antes de maximizar a janela. Tá com som? Não, Pedro. Não. Tá bem? Tá, não. Não. Quando for compartilhar a tela, eu acho que tem que colocar para compartilhar o áudio também, junto. Eu tô tentando descobrir onde é que compartilha o áudio também. Vê se dessa maneira vai o áudio. Foi? O áudio saiu, gente? Aqui não saiu, não. Não, peraí. Tá, vamos lá. É uma configuração, gente, é uma opção. Difícil. Pedro, quer que eu tente compartilhar por aqui? Será que o link do YouTube, se compartilhar uma guia do meu navegador? Eu fiz isso outro dia. Fui pelo YouTube e deu certo. Vou experimentar então aqui, vamos ver se dá certo. Se não, você tenta aí, Patrícia.
Tá saindo áudio? Não, não deu áudio, não. Outro dia eu compartilhei numa aula minha pelo YouTube direto e deu certo. Você quer experimentar? Faz o seguinte, eu acho que vocês podem fazer a projeção e tratar do assunto, e depois alguém aí do grupo vai tentando encontrar uma saída. Se quiser me mandar o link aqui, às vezes eu entro no link. Você se importaria, Márcia? É só porque a gente acha que seria interessante estar mostrando esse vídeo antes da explicação, só para a gente ter uma noção do que a gente está tratando antes. Pode mandar aqui para mim. O link está no chat da reunião. Ótimo. Só um minuto, pessoal. Deixa eu tentar compartilhar aqui. E só um minutinho. Apareceu? Sim, tá com áudio. Espera aí, pessoal. Só um minutinho. Espera aí. Pessoal, tá dando para me ouvir?